Joana, a empresária e a bioeconomia da Amazônia. O conceito de bioeconomia ele tem que ser feito com respeito à floresta e aos povos que vivem nela. A nossa intenção não é trocar a floresta por mandioca, é fazer com que a mandioca conviva com a floresta, gerando renda para o produtor também. Através do apoio a negócios como o da Joana, a Vale está fortalecendo a bioeconomia na Amazônia. Assista ao episódio da série Juntos para Transformar. Vale, transformar a mineração hoje é transformar o amanhã de todos. Esta foi a primeira escola da Fundação Bradesco. Em 6 décadas, a fundação cresceu e a escola ficou pequena. Hoje são 40 pelo país, mas elas também ficaram pequenas. Aí, investimos em ensino à distância, até que finalmente entendemos. Não é a escola que era pequena. O sonho é que sempre foi gigante. Fundação Bradesco. Só a educação transforma. Desigualdade. A palavra revela um dos maiores desafios do país. Nos provoca a entender as suas estruturas e a atuar para reduzir os seus impactos. No ano em que a Constituição Cidadã completa 35 anos, precisamos nos organizar para retirar novamente o Brasil do mapa da fome, dos retrocessos com relação ao racismo, ao machismo, à homofobia, à degradação ambiental e a tantos outros problemas que a falta de equidade, de distribuição de riquezas, serviços e produtos públicos de qualidade, como o acesso à renda, à educação e à cultura provocam. O 12º Congresso GIFE, Desafiando estruturas de desigualdades, busca caminhos para que a filantropia e o investimento social privado possam criar soluções que combatam as desigualdades e promovam o desenvolvimento social. E queremos contar com você para superar o quanto antes esses desafios. Há 28 anos, o GIFE trabalha na articulação entre os campos da filantropia e do investimento social privado, contribuindo para que a mobilização de recursos privados para fins públicos seja mais ampla e efetiva. Além disso, produz e dissemina conhecimento e amplia as capacidades desse setor para fortalecer a democracia no Brasil. Enfrentar as desigualdades é uma tarefa de todos os setores. Por isso, diante desse cenário, entendemos que somos todos e todas responsáveis pela mudança, por promover um país com mais oportunidades, mais diversidade, mais pluralidade e mais vozes ecoando. O maior congresso sobre o assunto na América Latina funciona como um ponto de encontro para todas as pessoas dispostas a desenvolver de forma sustentável o Brasil por meio do investimento social privado. Um evento que promove a troca de experiências, possibilidades, debates e mudanças. Junte-se a nós para romper o ciclo da desigualdade. Vamos caminhar juntos e juntas em direção a um Brasil menos desigual. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que iniciamos hoje, aqui, neste palco histórico, o 12º Congresso GIFE, Desafiando estruturas de desigualdades. Bom, para começar, eu gostaria de agradecer ao cortejo do grupo Memórias em Movimento por essa abertura lindíssima e maravilhosa. Por favor, senhoras e senhores, uma salva de palmas para o grupo Memórias em Movimento. Mais barulho! Vocês curtiram? Acho bom, porque estava maravilhoso. Bom, essa abertura, ela representa a ideia que queremos trazer a este congresso de que, em conjunto com os debates entre os nossos palestrantes, que serão muito interessantes e provocadores, queremos permear o evento com outras linguagens artísticas e poéticas que dialoguem também com o tema do enfrentamento às desigualdades do Brasil. A escolha de realizar esse evento aqui, nesse palco histórico do Memorial da América Latina, também se relaciona a esse ato poético e artístico. Então, eu quero agradecer ao Memorial da América Latina e toda a sua equipe maravilhosa pela receptividade e pela acolhida.
Bom, durante esses 3 dias de imersão em uma programação mais que especial, o Congresso GIFE propõe abordar a importância e o potencial da filantropia e do investimento social privado brasileiro para contribuir com o fortalecimento da democracia no país, incentivando o engajamento de todos, de todas e de todes para a redução das desigualdades e promoção da justiça social. Gostaria de agradecer a todos aos nossos apoiadores que tornaram este evento maravilhoso possível. Agradecemos à Fundação Bradesco e Vale e também aos apoiadores Fundação ArcelorMittal Brasil, Pórticos, Fundação Ford e Fundação Itaú. Por favor, senhoras e senhores, uma salva de palmas para os nossos apoiadores que estão realizando este evento lindíssimo, maravilhoso. Presente aqui também uma grande artista, Mila Motomura, fazendo o registro artístico ilustrado do evento. A equipe selecionada e coordenada por Mila para fazer as ilustrações no pré-evento foi formada com critério de diversidade, trazendo para o nosso evento a arte de profissionais periféricos, imigrantes, negros e da comunidade LGBTQIAP+. Os ilustradores e ilustradoras são André Alonso, Shan Wen-Yang, Isa Ferreira, Jeice Nunes, Leonardo Souza, Lucas Fontana, Lucas Andrade, Rafaela Santos, Sara Augusto, Stephanie Silva, Theo Frais, Valentina Frais e Yuri Lobato, ou seja, não é pouca coisa não. Uma salva de palmas para os nossos ilustradores e ilustradoras. Equipe maravilhosa, Mila. Para dar boas-vindas a vocês, eu gostaria de chamar o palco e passar a palavra para a nossa equipe maravilhosa, GIFE, aqui representada por Gustavo Bernardino, o nosso gerente de programas, Raquel Quintiliano, a nossa gerente de relações institucionais, e Pamela Canato, gerente de operações e desenvolvimento institucional. Ai, como vocês estão chiques e bonitos. Obrigado, Dani. Muito bom dia para você também. Bom dia a todos, a todas e todes. Meu nome é Gustavo, eu sou gerente de programas no GIFE. Em nome de toda a nossa equipe, eu queria dizer que é uma enorme alegria e satisfação a gente estar aqui hoje em mais um Congresso GIFE. Então, as boas-vindas a vocês. E agora celebrando o reencontro, a volta ao formato presencial, já que a última edição foi realizada remotamente em função da pandemia. Bem, é claro que a gente chega a esse congresso com as discussões que vão ser aqui propostas muito à luz do contexto que estamos, né? Mas também chegamos aqui a partir dos acúmulos e aprendizados reunidos no setor nos últimos anos. Então, só a fim de uma breve capitulação dessa trajetória, focando aqui nos congressos do GIFE. Em 2016, a 9ª edição trouxe como mote o sentido público do investimento social privado. Brincando com esse jogo de palavras, público-privado, o GIFE queria pautar como um setor voltado a atuar na esfera pública deve ser primordialmente orientado ao atendimento dos interesses da coletividade e do bem comum e menos a particularismos da organização mobilizadora dos recursos. Já no 10º Congresso, o tema retratado foi Brasil, Democracia e Desenvolvimento Sustentável, realizado em abril de 2018. Aquela edição descortinou, ante ao setor, o debate sobre uma conjuntura que só se faria agravar nos anos seguintes. Em 2020 e 2021, o trilho do Congresso GIFE buscou enfocar a ação coletiva e a filantropia colaborativa. Ela foi realizada no contexto da pandemia e se propôs a discutir como o setor poderia atuar em maior sinergia, somando e combinando recursos, a ação filantrópica e, com isso, expandindo a capacidade de ação do setor. E hoje, a gente dá início à 12ª edição do Congresso, com o tema Desafiando, estruturas, desigualdades, provocando o setor a refletir como nossas práticas e ações estão, de fato, direcionadas ao enfrentamento das desigualdades que demarcam e estruturam as relações sociais em nossa sociedade, também com graves impactos ao meio ambiente,
dificultando com isso as condições de alcance da justiça social e do desenvolvimento social sustentável do país. Isso tudo é representado em mais de 25 atividades, distribuídas aí entre sessões plenárias e mesas simultâneas, as quais desejamos que sejam de ótimo proveito a vocês. Bom dia para todas, para todos, para todos. Eu sou Raquel Quintiliano, estou gerente de Relações Institucionais no GIFE. Queria dizer que, quando acende essa luz, a gente fica nervoso aqui na frente. Mas eu estou dando um recado muito rápido e muito simples de boas-vindas, agradecendo a participação de todas as pessoas que estão aqui, e especialmente dos 34 apoiadores desse evento. A gente tem 34 patrocinadores que apoiaram, investiram recursos nesse projeto, de maneira que a gente pudesse organizar todas essas atividades, essas mesas, promover os encontros, as trocas e, especialmente, disponibilizar bolsas. Esse ano, pela primeira vez, o Congresso GIFE disponibilizou mais de 270 bolsas. E isso foi possível graças a essa possibilidade de patrocínio para garantir a diversidade nesse evento. Quero também agradecer a rede do GIFE. Nós temos 170 associados hoje ao GIFE. Muitos contribuíram a ajudar a pensar nas mesas, nos debates, nas discussões que estão aqui. Então, quero agradecer especialmente as pessoas que se aproximaram e trouxeram sugestões, estão com a gente nas mesas, em todos os espaços. Essa rede investiu, em 2020, 5 bilhões em projetos e ações por justiça social. A gente sabe que esse recurso é considerável, mas ainda é pouco diante da situação que a gente tem nesse país. Então, eu faço aqui uma fala final de convocação a todas as pessoas e organizações que estão aqui, que apoiem mais, que coloquem mais recursos para, de fato, a gente poder enfrentar as estruturas de desigualdade. Bom evento. Bom dia para todas, todos. Bom, queria começar dando as boas-vindas para todo mundo e também agradecer a quem tornou esse congresso possível. Eu acompanho o congresso há muitos anos e, para mim, é uma sorte poder abrir essa 12ª edição, que é a primeira presencial depois de 5 anos. A gente não está mais acostumado a ver tanta gente junto ao mesmo tempo. Eu tenho a honra, atualmente, e a responsabilidade também de presidir o Conselho do GIFE. Hoje, nós somos mais de 170 organizações associadas e, desde a formalização do GIFE, em 95, a gente busca fortalecer o campo da filantropia e do investimento social e contribuir para que a alocação de recursos privados para fins públicos seja mais ampla e efetiva. Temos, como instituição, um compromisso com a justiça social, com o bem público, com o fortalecimento da sociedade civil e com a participação social. Então, eu não posso deixar de mencionar o desmantelamento das políticas públicas que a gente viu na nossa história recente e também um movimento para desacreditar e deslegitimar o trabalho das organizações da sociedade civil ou mesmo tentativas de criminalizar suas lideranças. Nós superamos esse momento sombrio de ataques ao espaço cívico, às suas lideranças e às organizações, mas as sequelas deixadas ainda vão nos exigir bastante esforço coletivo. Quando eu comecei a trabalhar no terceiro setor há bastante tempo, havia a ideia de que a nossa atuação como setor, e aqui falando dos institutos, fundações e das ONGs, seria fazer avançar melhorias incrementais nas políticas públicas e na garantia de direitos, à medida que os governos democráticos iam se sucedendo. Cada instituição, ao seu modo e com a sua causa, seria uma espécie de parceira da implementação da Constituição de 88 e do alargamento da garantia de direitos que a Constituição prevê. Naquele momento, consolidava-se a ideia de que a gente poderia ser parte de um movimento crescente ao longo do tempo, de aperfeiçoamento das instituições, das políticas públicas, do sistema político e assim por diante. Porém, a gente constatou que, nos últimos anos... Bom, o que a gente constatou nos últimos anos é que essa trajetória incremental não está assegurada. Vale repetir o que a gente já sabe, do descaso das políticas públicas, do desmantelamento das estruturas e instituições que estavam a serviço da garantia de direitos e do desenvolvimento social, do esvaziamento dos espaços de participação social e de cooperação da sociedade civil com o governo federal.
A gente assistiu uma supervalorização das narrativas descomprometidas com os fatos e com a ciência, e isso nos mostrou que as instituições também não são tão sólidas assim quanto a gente acreditava. E soma-se a tudo isso a pandemia, o negacionismo e o saldo trágico de mais de 700 mil mortes. Porém, a experiência mostrou que a sociedade civil organizada foi um ponto de resistência, evitando um cenário ainda pior nas políticas públicas relacionadas a diversas áreas, como saúde, questões indígenas, proliferação de armas e tantos outros temas. Já se falou bastante sobre os aprendizados da pandemia e a constatação de que as organizações da sociedade civil demonstraram uma capacidade de reagir rapidamente, de chegar na ponta e assistir quem mais estava precisando. E também os institutos, as fundações e os indivíduos mostraram capacidade de mobilizar mais recursos e mais ações para o enfrentamento da crise, de forma a chegar em quem estava numa situação de maior vulnerabilidade. Foi uma sociedade civil ativa e vigilante que também ajudou a preservar e a fortalecer as nossas instituições democráticas. Esse papel relevante ocupado pelo terceiro setor remete à nossa responsabilidade. Então, nesse momento de desafios e retrocessos, qual é o papel do setor filantrópico? Eu entendo que é nosso papel sermos parte do enfrentamento das desigualdades históricas no Brasil. Isso não significa substituir o Estado ou as políticas públicas, mas podemos e devemos contribuir com o desenho dessas políticas, sugerir novas, aperfeiçoar as existentes ou trabalhar para evitar que a aprovação de leis e políticas que não atendam ao interesse público ou das pessoas mais vulnerabilizadas sejam aprovadas. Também podemos apoiar conhecimento, pesquisa, inovação, debate e discussão em vários temas. E eu acho ainda que pode ser nosso papel atuar no campo da democracia, visando enfrentar os desequilíbrios nos espaços de poder. Atuar para que os ocupantes das casas legislativas e dos governos nos diversos níveis, ou mesmo do judiciário, sejam mais representativos da diversidade da população brasileira, sobretudo com mais negros e mais mulheres. Certamente não é só isso que cabe a nós como setor. As agendas e os temas, eles coexistem e eles se sobrepõem. Há muito o que fazer nas áreas onde, tradicionalmente, a filantropia atua, como saúde, educação ou assistência. Porém, fica evidente que, cada vez mais, há tantos temas que a filantropia não pode mais passar ao largo, como a emergência climática ou o enfrentamento do racismo. Nesse congresso, nós vamos ter muitos representantes do poder público, e essa é uma escolha intencional. Não só porque mudanças sistêmicas em escala são necessárias, mas porque há, nesse momento, uma oportunidade de ampliar e de qualificar a participação da sociedade civil nas questões públicas. Institutos e fundações já foram bastante ativos no fomento da participação social. Quem está no setor faz tempo deve lembrar dos muitos programas de fomento aos conselhos participativos. Com a mudança recente de governo, nós voltamos a ser um agente de diálogo. Muitos profissionais do terceiro setor passaram a integrar órgãos de governo. Precisamos aproveitar esse momento para fortalecer as arenas institucionais de participação, atualizar esses espaços, levando em conta a crescente digitalização da sociedade e os aprendizados até aqui. E, além de diálogo e cooperação, não podemos perder de vista o nosso papel como sociedade civil crítica e vigilante, de fazer controle social e pressão para que as agendas avancem com efetividade e que as políticas tenham foco na promoção de equidade e nas populações mais vulnerabilizadas. Nós montamos uma trilha de 3 dias, que a gente já ouviu um pouco aqui antes a respeito, e a gente vai poder ouvir sobre temas candentes do investimento social privado, tanto na perspectiva das ONGs, quanto das fundações e institutos, mas também da academia e do poder público. Eu espero que esse 12º Congresso GIFE seja um momento de inspiração e de reflexão sobre as nossas práticas e os nossos propósitos, um momento de compartilhar experiências e ideias, e, sobretudo, um espaço de troca entre pares, também todos dispostos a contribuir para a transformação do país. Que a gente possa tirar um ótimo proveito da retomada desse congresso em formato presencial e que ele nos inspire a reafirmar o nosso papel de agentes na construção de um país mais justo, mais sustentável, com uma democracia forte e uma sociedade civil pujante. Bom congresso para todas e para todos, e espero que seja realmente um bom momento para todo mundo.
E, antes de encerrar, eu vou chamar aqui o Cássio França, que também vai fazer a abertura, secretário-geral do GIFE. Obrigada. Obrigado, Inês. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui. Eu sou o Cássio França, estou secretário-geral no GIFE há um ano e pouco, um ano e meio, eu acho. Então, é o meu primeiro congresso como secretário-geral. Vejo outros secretários-gerais aqui, encontrei alguns e achei muito bacana, porque é uma história que a gente vai contando. Mas eu acho que eu pego o GIFE no momento, obviamente, não diria que foi mais fácil anteriormente a situação do país, mas eu acho que a gente chegou num limite das desigualdades do nosso país. A gente chegou num limite, não é possível mais a gente conviver com as desigualdades como a gente convive. Então, este congresso ele foi feito para que possamos, de fato, sair provocados daqui e pensar, será que a gente está fazendo o suficiente para combater as desigualdades? Né? A gente fala internamente que fazer um projeto interessante não é tão difícil, mas isso não necessariamente desafia as estruturas de desigualdades. Projetos fofos são bonitos, mas não é isso, não é apenas isso, a gente precisa de mudanças sistêmicas. Então, a provocação para vocês hoje é que a gente entre neste lugar de imaginar que estamos fazendo pouco, ou que dá para fazer mais. Então, é um convite que eu faço para a gente. Tanto minhas colegas, o Gustavo, como a Inês, falou dos nossos associados GIFE, e, realmente, a força do GIFE está nessa rede de 170 associados. Então, quero agradecer imensamente. E o GIFE tem crescido, assim, continua sendo um lugar de concertação de ideias, de qualificação do investimento social privado. Então, agradeço muitíssimo. Também queria agradecer os conselhos do GIFE, o de governança fiscal, que tem tido uma participação que me cobra, por vezes, nossa, reunião do conselho, mas também me provoca e me apoia, então, e tem demonstrado muita confiança na nossa capacidade de fazer a gestão do GIFE. Então, muitíssimo obrigado, em especial para a Inês Laffer, que tem sido uma excelente parceira e bastante leal com isso. Em geral, a gente também agradece a equipe no final, mas eu não posso fazer isso no final, porque essa equipe, isso aqui, absolutamente, a minha parte nisso aqui, ela é diminuta. A equipe do GIFE é uma equipe bastante interessante. Eu queria, correndo todos os riscos de esquecer o nome de alguém, imagina, que gafe, mas certamente não vamos deixar isso acontecer. Mas e também fiz uma colinha, porque não é à toa, né? O Léo Nunes, a Nath Safaro, a Thaís Nascimento, que é o time de comunicação, um time liderado pela Raquel Quintiliano. Então, super obrigado por vocês. Quero agradecer a Luísa Pinheiro, que é a responsável por todo o relacionamento, e dessa vez vão ter alguns cafés acontecendo também liderada pela Raquel. Né? A equipe... depois nós temos um time que é um super suporte para o GIFE, que é a Thaís Rodrigues, a Luciana Mikami, a Juliana Linhares, a Andréa Almeida. Elas são de operações e de desenvolvimento organizacional. Aí, essa equipe é liderada pela Pamela Canato, que vocês viram há pouco. Depois nós temos o time que vai para a linha de frente, não que esses também não vai, esses outros não vão, mas a Pamela Ribeiro, a Aline, a Thaís Nascimento jogando nessa posição também, a Patrícia Conrati e o Ricardo Batista, aí sim eles liderados pelo Gustavo Bernardino. Então, super obrigado, equipe, vocês são espetaculares, eu tenho aprendido bastante com vocês. Agradecimento especial, obviamente, para o Gustavo Bernardino, para a Raquel Quintiliano e para a Pamela Canato, pela competência, pela lealdade comigo, como a gente tem desenvolvido esse congresso, e o GIFE como um todo. Muito bem, dito isso, vou falar um pouco mais do congresso. Ninguém é obrigado a saber tanto do congresso como a gente está sabendo. Explico rapidamente o congresso para vocês. Esse congresso começou em junho de 2022, na última plenária do GIFE, Assembleia do GIFE, em que a gente perguntou quais eram os temas candentes que a gente deveria tratar. Vieram algumas propostas, depois na equipe a gente canalizou para o que vocês vão ver esses dias. Nós não temos um tema específico, mas nós temos alguns
valores, algumas diretrizes que a gente convida todos os nossos associados a dialogar com elas, para não dizer, para incorporar em seus projetos. Então, e essas diretrizes, elas são diretrizes que estão pautando este congresso. Então, a gente abre hoje com uma plenária sobre democracia em risco e o papel da sociedade civil. Acreditamos fortemente que não existe uma democracia forte sem sociedade civil forte. Então, é por isso essa primeira plenária. A segunda plenária de amanhã tem relação com a questão da equidade racial, né? Não é possível mais conviver com desigualdades raciais e étnicas no nosso país. A provocação amanhã é: esse setor está preparado para enfrentar esse tipo de desigualdade ou para promover a equidade racial? Será que estamos? É o que nós vamos debater amanhã. No terceiro dia, a gente debate uma educação frente às emergências climáticas. E aí não é uma educação apenas formal, nós estamos pensando em um novo modelo de desenvolvimento para o país. Então, essa é a ideia da terceira plenária, que também vai ser tão especial quanto as outras, mas essa, talvez, ela tem um elemento de jovens lideranças nessa última plenária, que vai ser muito interessante assisti-la. Nós temos uma atividade cultural nesta plenária, e aí a nossa ideia em relação ao aporte, o suporte, todo o conteúdo que o audiovisual nos traz. Então, ao invés da gente fazer uma mesa ambientalista fantástica sobre a Amazônia, nós vamos trazer as pessoas que participaram do filme O Território para falar um pouco com vocês e vamos passar o filme O Território, que é um filme muito emocionante e muito impactante. Então, a gente está tentando trazer para vocês essa combinação entre o audiovisual e os temas finalísticos, digamos assim, as transformações que a gente está querendo ver. Para o Congresso, a gente teve diretrizes. A gente falou assim, não é possível, no GIFE, o GIFE, enquanto eu estiver no GIFE, mas outro dia a equipe me corrigiu, falou assim, cara, você pode sair do GIFE, mas o GIFE vai continuar assim. Vai ter a diversidade como um valor presente em todos os momentos. Nós não vamos fazer mais nada no GIFE em que não busque a equidade racial e étnica nesse país. Mais nada. As nossas publicações não sairão só com a voz da branquitude. Ou elas saem com pessoas equilibrando as vozes, dando vozes para o nosso país, ou ela não sai. A gente parou publicações do ano passado. Nós não vamos fazer de novo. Então, esse é um compromisso que eu tenho, compromisso pessoal, obviamente, moral, cívico com esse país. Então, nós vamos fazer isso nesse congresso também. Esse congresso também, em quase todas as mesas, se não forem todas, nós temos uma voz de quem pisa no território. Também não acreditamos mais em qualquer solução para esse país que não passe por uma leitura de quem está no território. Nós sabemos que os nossos institutos e fundações são organizações de segundo andar, né? Algumas de terceiro andar, eu diria que o GIFE é de terceiro andar, inclusive, não está tão no território. Mas a gente tem como premissa, como valor, que se a gente não tiver as pessoas que pisam no território, nós não alcançaremos o nosso desejo de mudar esse país. Não tem nenhuma possibilidade. Portanto, nas mesas, na grande maioria, se não forem todas, sempre teremos pessoas que tocam os projetos no território. A juventude também, na maior parte das mesas, a gente sempre quis ter uma pessoa mais jovenzinha, como eu, por exemplo, uma brincadeira um pouco mais jovem, que é fundamental, é uma leitura, uma diretriz que a gente trouxe para esse congresso. Então, o que vocês vão ver a partir de agora tem todas essas diretrizes por trás. Finalizo dizendo o seguinte, no nosso país, ter paciência para a mudança é um luxo. É um luxo. Dizer que a gente pode, não, estamos fazendo, isso é um luxo. Então, eu peço para vocês que vocês sejam menos pacientes com as mudanças desse país. A gente não pode estar no lugar do luxo, de poder esperar. Então, portanto, eu gostaria que em todos os debates que acontecerem, se a mesa estiver maravilhosa, muito técnica, incrível, vocês sempre parem para provocar os painelistas, os colegas, e dizer, mas até que ponto isso muda as estruturas de desigualdades? Será que nós estamos tocando no ponto correto? Então, esse olhar vigilante nosso é o que vai provocar tanto os projetos da filantropia como as políticas públicas. Né? Não podemos mais fazer projetos que a gente ache bonito, mas que não desafiem as estruturas de desigualdades. Então, é um pedido para vocês ficarem alertas em relação aos nossos painelistas e todo mundo que vai falar. Muito bem, agora sim, finalizei.
Então, muito obrigado, estou muito grato de vocês estarem aqui. Eu vou convidar para falar uma pessoa que eu acho que está à altura do que a gente está querendo para o nosso país, o Edgar Villanueva. Vou chamar o Edgar Villanueva, pode entrar para fazer... Ele vai ser o nosso orador principal, né? Os gringos chamam de keynote speaker. Edgar, por favor. Muito bem. Nós teríamos 2 oradores principais. A segunda oradora seria a ministra Marina Silva, que esqueci de combinar com Lula e com Xi Jinping em relação à viagem do Brasil e o Congresso do GIFE. Não deu, ficou bem em cima, então a Marina teve que acompanhar o presidente. Eu faria a mesma coisa, mas a Marina, ela de uma maneira bastante delicada, muito cortês, mandou um vídeo para a gente em relação ao Congresso do GIFE, queria passar aqui um vídeo rápido, então convido também o Edgar para ver a Marina Silva falando um pouquinho, vídeo de 3 minutos e meio, e depois a gente vai para o Edgar fazer a fala dele. Então, é isso, muito obrigado, e vamos lá para essa jornada. Quero cumprimentar todos os participantes do 12º Congresso do GIFE, parabenizar também pela discussão que será feita em torno do tema Desafiando estruturas de desigualdade. Nós estamos vivendo um momento difícil do nosso país e o tema da desigualdade ganha contornos de 33 milhões de pessoas vivendo com apenas R$1,30 por dia. Infelizmente, não foi possível participar pessoalmente em função da viagem à China na comitiva do presidente, onde iremos tratar de questões igualmente relevantes associadas à questão da mudança do clima e que tem muito a ver com o aprofundamento dessas desigualdades em função dos eventos extremos que já estamos sentindo e vivendo aqui em nosso país. É só olharmos o que está acontecendo nesse momento no Ceará, o que aconteceu em São Sebastião, na Baixada, e todos os eventos que têm levado a imensos prejuízos econômicos, sociais e de natureza humanitária. É muito importante que esse debate possa ser realizado com aqueles que mobilizam recursos financeiros e humanos para que também a filantropia ajude nesse processo difícil que sabemos a maior responsabilidade de enfrentá-lo tem a ver com a ação continuada e bem planejada do governo, que passa desde o atendimento de agendas emergenciais àquelas agendas estruturantes que investem em educação, em creche, para que as nossas crianças possam ser estimuladas no tempo certo, uma educação de qualidade que gere igualdade de oportunidade. Mas nós temos, ao mesmo tempo, que caminhar nos 2 trilhos, o trilho estruturante e o trilho emergencial. Vivemos no Brasil hoje uma situação de muita penúria, com milhões de brasileiros em situação de pobreza extrema, e situações como aquela que é vivida pelo povo Yanomami, onde o genocídio, pelo descaso em relação à saúde do povo indígena, o descaso com a segurança do povo indígena, toda uma situação criada pelo garimpo ilegal, a contaminação dos rios, dos peixes, da base natural de sobrevivência das populações indígenas, faz com que o Brasil fique numa posição completamente degradante em relação aos direitos daqueles que vivem em situação de fragilidade. Por isso, eu quero cumprimentar a todos vocês por abrirem esse espaço para fazer esse debate, fazer a mobilização tanto de recursos financeiros quanto de recursos humanos e tecnológicos para que a gente possa ajudar a que o Brasil fortaleça a sua democracia, combata as desigualdades e que promova um novo ciclo de prosperidade em que os nossos recursos naturais possam ser usados com sabedoria. Muito bem. Marina foi muito cortês, falou assim, olha, infelizmente não deu para ir, mas vocês aceitam o vídeo? A gente falou, claro que a gente aceita o vídeo. Então, foi isso.
Edgar, por favor, o microfone é seu e nos falamos. Good morning. Buenos dias. Em português, bom dia. Bom dia. E my friends here, good morning. I have a lot of equipment, so I'm going to get myself organized here. It's such an honor to be with you today. What a beautiful, beautiful audience. Beautiful audience. Are you excited to be together in person? So exciting, right? So exciting. Before we begin here, I want to just do a land acknowledgement. I want to honor the indigenous people who have occupied this land for thousands and thousands and thousands of years and who still continue to occupy the land. I want to acknowledge the Guarani, the Tupi Guarani, and all of the other indigenous people who occupy and have occupied Sao Paulo and all of Brazil. So thank you for that. Thank you so much to GIFE. Thank you so much to all the colleagues and friends and relatives that we have been able to meet this week. It's been such an honor. You guys are so nice, so hospitable, and I feel so welcomed here in Brazil, and I'm so thankful for meeting so many new friends and partners while I'm here. I want to just tell you a little bit about my story and who I am. I am indigenous from the United States. I am from a tribe called the Lumbee tribe. That is in North Carolina, near the ocean on the eastern part of the state. And I grew up very poor. My mother was a young mother. She was a domestic worker. And I'm not a typical person that would have found themselves later to work in philanthropy. I didn't come from wealth. We still have a lot of work to do in the United States to see diversity. 90% of our executives and foundations are white. 90% of our trustees or boards of directors are white. And so it's been a long journey for someone like me to find themselves to work in this industry for 20 years now. And so my experiences working as an indigenous person in philanthropy really shaped me and my perspectives. And I saw within this industry of philanthropy lots of good intentions, right? Wanting to do good work, but a lot of historical and systemic challenges were in the way of us fulfilling that mission. And that led me to write a book called Decolonizing Wealth 5 years ago. And I'm going to share a little bit of some of my ideas from the book, and I'm really looking forward to being in conversation with the friends on the stage. And then we're going to have some questions from the audience as well. So if there's a question that you have for me, we'll open up, we'll save time for that. So we're talking about inequalities, and the first thing that I want to ask or consider today is, how do we get here? How do we get to this place of inequalities? As we're looking to the future and we're thinking about changes ahead, we have to begin by looking back and asking this a really important question: how we got here. For me, the basis of so much inequality began with colonization. Colonization is something that seems for many of us really normal, because in schools we learned about colonization in history class. And today, many colonizing powers don't talk about colonization with shame, but they actually take a lot of pride in their accomplishments. It's actually kind of the strangest thing to me. But colonization began years ago, and it was a conquest and an exploitation move generated by greed, fear, a sense of God-given superiority. And the mantra of colonization was and continues to be divide and conquer, command and control, and above all, exploit. I read a little bit about colonization of Brazil because I wanted to think about how it compares to colonization of my people in America. It's not too different. It's very similar. As a result of colonization, we saw the near genocide and wiping out of indigenous people because of disease and violence.
We saw the forced assimilation to take away language, to assimilate to a religion, and the stripping away and attack on culture. And then, of course, with colonization brought slavery, where more than about 6 million people were brought from Africa to this land to build wealth for other people. More African slaves were imported to Brazil than any other colony or nation in the Americas, accounting by some estimates for up to 40% of slaves brought to the Americas. Brazil was also the last country in the Western world to abolish slavery, not ending it until 1888. So we're not talking about these things today to cause anyone to feel ashamed or, we're not blaming people, but we have to acknowledge the realities of a history that we have all inherited. This is our history. And as people who work in finance, banking, corporations, business, and philanthropy, we have to acknowledge that the wealth that we have access to is deeply connected to that history of colonization. These traumatic events of the past and the ongoing result of the trauma that results from colonization is something that we continue to grapple with in our communities to heal. My family in the United States is still struggling with poverty, still struggling with all types of inequalities around health and access to information as a direct result of what happened to our communities. And we are working very hard to change that. And the fact is, colonization is not just something that happened a long time ago. It continues to happen today. So what we're experiencing is not just the healing and recovery from that colonization in the history. We have ongoing colonization that continues to re-traumatize our communities. Sometimes colonization now in the present looks different, right? The white supremacy and colonization gets really creative and begins to show up in ways that may not seem obvious to us. It may seem less violent. I call this the colonizer virus. It's like a mindset that is so pervasive that has embodied every aspect of our beings and our bodies and our way of life and our culture. It's almost like the water that we drink and the air that we breathe. It's so normal to us. We don't even realize that colonization continues to happen because it's all we've ever known or experienced. The colonizer virus is so pervasive inside our culture. Our education system reflects the colonizer virus. Our agriculture and food system reflects the colonizer virus. Our foreign policy, our environmental policy, how we treat Mother Earth, this planet, reflects the colonizer virus. The field of design, I could go on and on and on. And even the realms of investment, finance, and philanthropy, yes, we are also infected with the colonizer virus. What might that look like? How does the colonizer virus show up in philanthropy? We're good people doing good work. But yet, if we don't examine closely, we too can be perpetuating harm on communities. We have to ask ourselves a couple of questions about how this virus might be showing up. When we think about the origins of wealth and where money came from, we've established there's a direct connection back to colonization, right? Because colonization was about the accumulation and the hoarding of wealth and power. We have to ask ourselves, who has wealth in the first place to do philanthropy? Who gets to make decisions about where resources and investment go in our communities? Who benefits from resources? We know with the United States, we are sitting on billions and billions of dollars of philanthropic capital in grants that are made every year. Yet Black communities and Indigenous communities only receive about 8.5% of grants from foundations in the United States. I'm sure the data here in Brazil is comparable and just as disappointing. And in fact, a partner of ours, PIPA, shout out to PIPA, y'all know PIPA? They have a report coming out this week that's going to share some data about that's going to help us understand the need to move more resources into the periphery. But we also think about how we fund, right? When we think about a colonizer virus mindset to control and to dominate, how we fund matters and often reflects colonial dynamics. When we say to the community, you must do the work in the way that I think is best, we know better because we have money.
We are forcing them to assimilate to a different way of being and to a different culture, not trusting and believing that they have solutions to problems in their own communities. And so what do we do about this? How do we recover how do we decolonize? Decolonization is obviously the process of undoing colonization. Taken literally, decolonization means that the land that was stolen must be returned. It means that sovereignty over the land and all of its resources must be reinstated, and we must respect the autonomy and self-determination of indigenous peoples to thrive in their own way. Yet sometimes when we think about decolonization just as a political process or act, we can get stuck in our heads a little bit and make no progress. It's a little challenging because sometimes people think decolonization means that all the white people should just leave and go away. That's not what we mean, right? It means that for me, decolonization is actually just naming the truth, acknowledging the history, and understanding that we all, white people, indigenous people, black people, all of us in this room must come together, acknowledge the past, and commit to a collective healing process to move forward. Because the truth is this: colonization leaves us all traumatized. This is a fact whether you are the descendants of people who were colonized or whether you are the descendants of the colonizer. When there is violence, when there are thousands of years of ongoing oppression, it impacts all of us in very different ways, right? But it impacts all of us. And this means that what we must do when we think about decolonization is focus on stopping the cycles of abuse, healing ourselves, right? Indigenous people doing our healing, black people doing our healing, and white people must also do the work of healing in order to expand the possibilities for the future. This also means that our interdependence on each other is inescapable. So we might as well acknowledge that we all have trauma and that we need to engage in healing together. In my book, I acknowledge that indigenous people, black people, we are so resilient, right? We've come through so much. We've done so much healing. We're still grappling and dealing with the trauma. But we've been excluded and exploited so much by today's inequitable economy. Yet we possess exactly the perspective and wisdom needed to fix it. That's why we must create space. Thank you to this conference for making space for the voices of people who have been excluded. We know best how to drive solutions in our communities because we have been surviving and navigating these systems for so long. Now, that doesn't mean that there's no place and role for people who are 1%, right? It just means that sometimes the privilege of having wealth, the privilege of being white can blind you to solutions that work for everyone. So this means that we must create space at decision-making tables for the leadership of all people. So make no mistake, decolonization is a process where there are roles for all of us, every person involved. Whether you are rich or poor, whether you're a funder or a recipient of resources, we all must be engaged in the work of decolonization. This is a quote that I want to share with you that I say a lot. Poverty is the product of public policy and theft facilitated by white supremacy. If you don't remember anything else today, remember this quote. I'm going to get magnets made for your refrigerators so you can remember this every day. Because often as philanthropists, as finance people, as social good organizations who are working to make change in community, we have a mindset that is infected by the colonizer virus where we think that people living in poverty don't know best. We think they're not working hard enough. We think that if they would just stop doing this and that, then their lives would get better and that we know best. But we have to acknowledge that people did not create poverty, poverty has been very intentionally created, right? Poverty is the product of public policy. So first we had colonization, and then we had very intentional policies that have been put in place that continue to boost and give advantages to certain groups of people, and that continue to oppress other people, right?
In my country, in America, we have lots of economic policies through the years that I could point to that provided lots of benefits to only white people and excluded and caused poverty, further poverty for Black, Indigenous, and other people of color. So public policy has been very intentionally crafted and created that leads to the ongoing situations of inequality and poverty that we witness. And then I want to address theft, because the thing is, there was wealth in a lot of our communities. We had land, we had resources, and they were taken away. And in fact, when many people from our communities participate in the economic system and we play by the rules and we build businesses and we participate even in capitalism, still then when we generate a little bit of wealth, it is taken away. Right? I don't know if you've heard of the Tulsa Massacre in the United States, but this was like a Black Wall Street. People were making money, doing well, and it was bombed, violently bombed and destroyed, and everyone lost everything. So it is really hard when you think about people who are struggling in poverty, right? After the history of enslavement, the history of colonization, then there's public policy laid on top of that, and then there is just the taking of resources. And then all of this has been facilitated by the ideology of white supremacy that has said that this is okay to happen because whiteness is superior. And so we are allowing ourselves to dehumanize people of color, Indigenous and Black people, because of the idea of white supremacy. So how do we change this? Giving grants is not enough. We have to do more. Thank you for your contributions and your giving. We must continue that, but it is never going to get there fast enough. We gotta make change more rapidly. In addition to moving money, we have to look at public policy. What public policies must be put in place to ensure that we are privileging people who have been historically marginalized or oppressed by policies? You can clap for that. And we also have to look at the theft of resources, right? This is why there is an outcry across the world right now for reparations, right? We need to not only be moving grants, we need to be redistributing wealth in vast amounts back to communities where the wealth was stolen. There is a movement for reparations that's happening in the United States, that's happening in the UK, that's happening in the Caribbean, all over the world, where people are saying, enough of taking, it is time now for resources to be giving back to us. If you have the mindset and you understand ownership, we're talking about equity. What does equity mean? Equity is all about ownership. Who owns the resources? If you understand that the resources you have at your disposal, the resources you have for grant making, the resources in your company actually are co-owned by the community, because community historically has played a role in building and generating wealth, then it becomes very easy to say, I should be funding Black people. I should be funding Indigenous people because of the role that they played in building that wealth. And so the colonizer mindset is that this is my money. This is my family's money. This is only mine. But we must move to an indigenous worldview to say, no, these resources actually belong to all of us and must be shared more equitably. I'm going to wrap up here. I'm going to keep to my 20 minutes, I promise. I want to just share a little bit about how we begin to decolonize ourselves and think about our work with money. In society at large, right, what happens in the country that you're from has a major impact and reflection on what needs to happen in philanthropy. In society at large, we must pursue truth about our histories in the history of colonization. In America right now, we are having history taken out of our schools. Books are no longer being banned from the classroom. We're not allowed to talk about slavery anymore because they don't want anyone to feel sad, right? But this is a real problem, because if we don't acknowledge the truth of what has happened around colonization in our history, then we cannot get to a place of truth and reconciliation. In our own lives, we must reject the racial hierarchy. I love that you said that everything we're going to be talking about this week is going to be about racial equity, because our hierarchy was built off of race, and to dismantle that hierarchy and to get to inequality, we must do that through the lens of racial justice.
We must overcome fear and scarcity mindsets and anxiety in our own minds that we're not going to have enough, right? That is a byproduct of colonization. And we must call ourselves into relationships with others and be accountable to community for the resources that we have. And then in our work with money, we must acknowledge how our own institutions of philanthropy, banking, and business have benefited from colonization, have benefited from slavery and other forms of oppression. We must name our own role in being complacent with that. We must name that we must redistribute the power and resources that we have acquired because of our proximity to wealth. And then we must engage in a healing process. We don't have time to fully go into all of the steps today, but in our work we talk about healing a lot, and how organizations can go through a process of truth and reconciliation. We've worked with a number of foundations across the world who are engaging in this process, as well as corporations. I'll give one quick example. The Weingart Foundation in Los Angeles is a foundation that came from the Weingart family, who made their wealth off of real estate. And they benefited from racist laws and policies years ago that we call redlining in America, which means that literally they took a map out and they said, white people live here, and they said these houses will be worth more. We will not allow people of color to live in these neighborhoods. And then they said black people live here, and they put a red line, a red circle on the map around those neighborhoods, and said all the black people will live there, and we will devalue the price of their homes, right? And so this process of redlining made this family very wealthy. And so the Weingart Foundation in Los Angeles has commissioned research on their history. They want to fully understand where did this money come from? There was good things that this foundation has been doing, good work. The family they're not evil, but they benefited from that moment in history where policies were put in place that helped them to accumulate wealth, right? And so now they're doing this research and they're telling the truth, and they're saying we as an institution have benefited from racism and the oppression of black people. And then they are saying we are sorry to the community. We are sorry for this history, and we want to be in a right relationship with you. And now they're moving toward a plan for reparations. How do we honor through our grant making this history, this community that has been harmed historically? We must prioritize and center the funding of black people in Los Angeles who were made poor because of our opportunity to be made rich. So that is reparations and a path to healing that we are seeing. That's one example of many foundations and institutions and corporations that we're working with across the country. In closing, I want to leave you with this idea about money being medicine. That may sound like an interesting or odd statement for you, but I just want to say in my culture as an indigenous person, we think of medicine being something that is very sacred, something very life-giving, something that helps repair and restore and bring things back into balance, right? So anything could be medicine for you. Maybe medicine for you is having a spa day to relax away from your family where you have quiet and peace, right? Maybe medicine for you is having a phone call with a good friend who makes you laugh and lifts your spirits. And so I want to invite you to think about how can money be medicine? Historically, wealth and the accumulation of wealth has caused a lot of harm. We can flip that on its paradigm and think about how can we use money differently in a way that helps to heal and repair? Because the truth is, it's not about the money or the wealth, it's about us. If we can change and heal from our colonizer mindsets, then we could deploy resources in a way that's different, that is about love, right? If money is used for a sacred, life-giving, and restorative purposes, it can be used as medicine. If we move money where the hurt is the worst, then money can be used toward a sacred, healing purpose. And we know that the hurt is worse in the periphery. We know the hurt is worse in Black and Indigenous communities. And so it is our job, ladies and gentlemen, to prioritize and to move resources into those communities. I just want to say thank you again for today. All my relations,
All my relations is what we say back home as a way to say, together, we're in this together, right? We're family, you're my relatives. We must heal ourselves, we must heal collectively, because all of our thriving is mutual, all of our suffering is mutual, and all of our healing is mutual. Thank you. Muito bem. Falei para o Edgar que eu vou falar português porque é decolonizing wealth. Acho que tem dois pontos importantes, Edgar. Pelo menos eu escutei pouco você desenvolver, gostaria que você conectasse a ideia de decolonizing wealth com um movimento muito importante na sociedade, sobretudo no setor empresarial, que é o ESG. Não? Então, não sei se você já teve a oportunidade de fazer essas conexões, mas como é que você imagina que a ideia de decolonização da riqueza pode ser incorporada pelas empresas, também que tem como pressuposto o lucro? Então, queria te escutar um pouco sobre isso. E eu vou embora, vou falando, se você não falar... Eu... Não, posso falar também. Eu acho que vieram algumas perguntas da plateia, no sentido de olhar um pouco para a questão prática. Bom, na prática, o que é que os institutos e as fundações têm que mudar nas suas, enfim, nos seus programas, na sua maneira de fazer, enfim, de executar a sua filantropia. E também, eu acho que eu gostaria de te escutar, assim, olhando aqui para exemplos práticos, se casos como o da Mackenzie Scott, na sua opinião, são uma estratégia decolonizadora ou não, porque tem uma parte grande de... Enfim, o montante aportado é alto, a liberdade é grande, mas a tomada de decisão ela é feita não no ambiente fundacional, mas de consultoria. Então, eu queria te ouvir um pouco a respeito disso. Que mais? Acho que tá Vai bom. lá, tá bom. Acho que... Tem muita pergunta aqui, Não, tem a gente está meio em cima da hora. E depois, na segunda rodada, eu vou querer escutar um pouco também do Edgar, porque o livro faz 5 anos que você lançou o livro Decolonizing Wealth. Depois fala um pouco para a gente como é que, passados 5 anos, qual o impacto que você vê das ideias que você tem apresentado. Muy fácil preguntas. No. Yeah, so I'm going to start at the end and work my way through those questions. It's been 5 years. 2 years ago, we put out a second edition, and that's pretty soon after the launch of a book because so much happened quickly. We put out the book in 2018, and then I put a lot of ideas in the world that I didn't think anybody would take seriously, maybe. I just wanted to inspire us to think differently. But what began to happen is foundations, companies were coming to me saying, Edgar, this thing in the book, you said we want to do that. How do we do that? And people began to make some of these changes. And I was like, oh my God, we have like examples. And so in the second edition of the book, we give some examples of folks who have really begun to take this seriously and to make change, right? We call it reparative philanthropy. And so there's so much has happened, and not just in philanthropy, but in the corporate world. We're working in the entertainment industry. We're working in the fashion industry. We're getting invited to all kinds of places where people are thinking about how do we need to shift our practices and our mindsets to do things differently. Anywhere where money and wealth is concentrated is where we want to be to influence that. And so we have absolutely seen changes in how companies are approaching this work. You know, it's very popular, especially since the murder of George Floyd, for companies to put out a statement to say, we believe in, you know, anti-racism and those kinds of things. And a lot of the work that is happening around DEI, or diversity, equity, and inclusion, is very much focused on the future. They're saying, you know, for the next 10 years, we're going to do these things. Diversity is important to us. But what some folks are doing, including companies that we've worked with, is also, again, to look to the past, right? To say, what have we done where we have made mistakes, where we have fallen short, where we haven't done right by community that we need to repair, right? Because companies are kind of like people, right? If you have a friend and you made a mistake, you were a bad friend, right? You can't just say, in the future, moving forward, we're going to be a good friend.
without talking about the mistake that happened, right? You can't get off the hook. You have to address, okay, I made this mistake, I'm sorry, and now we can move forward to be in a good relationship. It's the same for companies, and it's the same for foundations. We need to examine our histories as well as what we want to do differently in the future. This is happening all across the corporate sector with the LA Times, for example, a for-profit company newspaper that has been in business for 100 years that said, we want to apologize because we have used this newspaper and this company to perpetuate bad ideas of white supremacy. We have not paid people fairly. We haven't promoted black people in our company. And not only are we going to commit to do things differently in the future, we want to apologize for what we did in the past. And then you're able to get in a much more authentic, real relationship with people. We did the same thing with a company called Lush Cosmetics. I know I spoke briefly about this the other night. Lush Cosmetics, you know, they make lots of things for the bath and lotions and nice products that smell great. They are doing, they did a DEI plan to make a lot of changes to be more equitable as a company in the future. But they also are saying, what have we done in the past where we have used products that source materials that were harmful to the planet, where we have not been equitable about our hiring practices and our promotion practices, where we have put stores in places that have caused gentrification, for example. And so they are also looking to diversify, but they're looking to repair and to get in a right relationship and to apologize for where they haven't been the best company they could be. And as this pertains to investments in ESG, I think this is a question for all of us. When we think about grant making, just the money that we give away, that's important, right? Our philanthropic capital, our CSR, we need to be more equitable. We have not achieved parity at all. But we also have to think about all of our money, right? Like all of our investments and how we're using everything at our disposal, all of our power, all of our resources in a way that is moving us forward towards a more healthy community and a more healthy planet. And so, you know, what we see often happening is that philanthropy becomes a PR, a public relations campaign, right? A company may be making some grants and doing good and putting that in the news, but over here they're doing other things that are harming the community. What is the net benefit of that if we are not using all of our power and resources and investments to advance good? We also see this in private philanthropy, if we're honest about it, where there are foundations who fund climate change and environmental justice, but their endowments are invested in fossil fuels. We see foundations who are invested in criminal justice reform, but their investments they make grants around criminal justice with investments in private prisons. And so we have to examine all of our resources, all of our money, and not just the little bit of money that we decide to give to community. We can do good there, but there's much more power behind socially conscious investing and so much more improvement that we can do in that regard. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o sistema de cotas. Não sei se te soa fácil o sistema de cotas, né? Definiam uma porcentagem de alguns cargos para ampliar a diversidade, e se esse sistema de cotas vai num caminho em que você considera que é decolonizador das organizações. Esse é um ponto que eu trago. Em relação às políticas públicas, você falou um pouco de que a pobreza ela é fruto também das políticas públicas. Um amigo meu, o Giovanni Harvey, não sei se está aqui, ele tem uma frase que é muito boa. Ele fala assim: custa muito manter as coisas como elas são, né? Você precisa fazer muita política pública, muito projeto para não mudar nada. Escuto você falando, Edgar, bastante de mudanças, as pessoas promovendo suas mudanças, mas as mudanças elas são sistêmicas, e para fazer transformações de impacto, as políticas públicas são fundamentais. Você acha que o caminho é o formulador da política se decoloniza e teremos mais políticas públicas, ou tem um outro caminho em que governos podem ser mais atuantes nesse processo de decolonização? Posso complementar a pergunta? E também, assim, como é que você vê o papel da filantropia em relação às políticas públicas? Que acho que isso aqui, talvez seja diferente dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, isso é um tema para a gente também. Absolutely, thank you.
In terms of quotas, I don't know the particulars for sure in Brazil, but in general, I'm a fan of putting accountability processes in place. I think if we do need pressure and rules and policies in place to kind of force us to do the right thing, because I think especially in philanthropy, we like to self-regulate. We're like, we know we're good people, we're gonna do the right thing, but we haven't, right? We still have a huge lack of diversity. And so I'm actually in favor of kind of pushing organizations to hire diverse candidates and reporting out on that. It's particularly true, I know in Brazil there's not the same type of tax system set up around philanthropy and charities, but especially in the US where families are getting major tax breaks and corporations are getting major tax breaks. And we see that as money that would have gone into the public system, right? And so we should have people who are leading our organizations and governing our organizations and making decisions that mirror the public. And so if this is a path in Brazil that is helping more people get into place, we have to be cautious around tokenism and all those kinds of things, right? Because sometimes just putting a person in place, that's not equity, that's diversity. Representation matters, but we still have it's only the first step to get to inclusion and then to get to equity. So I think that it could be a good thing, but it's nuanced, right? We have to still do a lot of work around that. So public policy is so important, and I think I don't want to limit the thought around public policy of just like making laws. Like we need to make good laws. But what we need to think about more broadly, and there is a role for philanthropy in this, I believe, is investing more resources in community and movement building. And what I mean by movement building are those organizations who are empowering people, training people to lead, who are putting pressure on lawmakers to make those policies. Also supporting those people and getting them elected into office, so we actually have policymakers who represent the interests and the lived experience of people coming from communities. So I've worked for a long time as a grant maker who has invested in organizations who are building power in community, because we can change a law today and then tomorrow they can change that law back. Like laws can be made and laws can be changed. And so we need a long-term strategy to invest in people and power in communities so that they are building a base, right? They're mobilizing and they're able to influence policy for the long term. I think that it's, some folks say with philanthropy, we don't get political, but everything is political, everything is right. And so I think that that is a role for us to influence, use our power and privilege to influence policies that are more equitable, but also invest in community where people are organizing and are becoming activists and have the power to vote, right? To put people out of office who are not passing policies that reflect our interests and that are equitable. Você falou pouco dos 5 anos pós-livro, né? O que você mais indicaria para além para a gente acelerar este processo, além das palestras que a gente tem feito? Qual vai ser o seu próximo passo para acelerar os processos decolonizadores? Yeah, thank you. You know, one I want to acknowledge, I see a lot of progress here in Brazil and Latin America, so I want to just acknowledge that. I know there's a lot of work to go, a lot of work to do. But this week I have met lots of leaders who are working hard to make change in this sector, and there's a lot of assets here. It's really beautiful to witness. What I'm seeing happen over the 5 years is that we did start with talking, and we can't be too patient, as you said earlier today, with just talking. We've got to move to action. But it is important to keep the conversation focused on race. What tends to happen often within philanthropy especially is that we'll have a trending topic and we're talking about a thing, and then we move on to the next thing, then we move on to the next thing. We must continue to keep the conversation related to race. I'm witnessing this now in America where we've been focused on race since the murder of George Floyd, and now people are saying, no more of that. We gave some money, we're done, now we're moving on to climate justice. As if climate
change is not related to race, right? And so I think maintaining the conversation on race and continuing to hold spaces like this where we are naming the truth, it may be uncomfortable, right? But we're continuing to speak about it is really important. And then, like you said, we got to get to action, right? Some of this may seem really hard or whatever, but it is possible. You can't have the mindset that in Brazil or Latin America, we don't do it that way. That will never happen here. We never thought it would happen in America. And literally 5 years ago, no one was talking about white supremacy and racism and philanthropy like we are now. And now we talk about it all the time, and we see major shifts where we have resources going to communities. I think a great start is like, you can't just sit back and learn and not take action. You can take action, and through your action, you're learning in that way, right? You have amazing leaders here in community who can teach you about decolonization, right? We need to elevate and support these funds that are local, that are led by Black women, that are led by Indigenous people, right? We need to listen to them, and we need to invest locally in those resources and trust these leaders to guide you all in changing practice here. I think that intermediaries are a really great way. As much as we can do to learn and to grow and to develop, maybe white people or families that have wealth, continue to do your work, and I see people doing that work, and that's great. But it also may take a long time for you to fully understand, or maybe you'll never fully understand. So what you can do is give your wealth or share some of your wealth with people who are already doing this work, who are from those communities, who have the trust already, they have the networks, they're able to fund smaller groups and have those like special capacities, and see them as a critical asset and partner in getting resources out to the communities in the periphery. So that is a key strategy that we're seeing more and more larger foundations and corporations adopt. Partner with the small groups who are intermediaries who can help you get money to folks. But that doesn't give you the opportunity to check out and do nothing. You got to keep working on yourself as well. Uma última curiosidade. Você traz o tema com muita força da supremacia branca, que é um tema muito importante, que é desconfortável, você reconhece. Minha pergunta é, alguma porta já se fechou quando você foi levar os conceitos e pedir para que as pessoas se exponham, peçam desculpas em relação a isso? A recepção em relação a isso é sempre uma recepção, veja bem, é mesmo, precisamos fazer isso, ou você já teve portas fechadas nesse processo? I've been really pleasantly surprised that not many doors have closed, and maybe you think what I'm talking about is radical, but I've had these conversations all over the place at Amazon headquarters, Bank of America headquarters. People want to talk about their real issues, and they're ready, right? If you're saying to yourself today, Brazil's not ready, then you're outdated. You need to get with the times. Like, people want to have the real conversations because we know that this is real. But this is my approach. I think we have to really be clear when we talk about white supremacy. I'm not talking about white people, right? I'm not demonizing and saying white people are bad. White supremacy is an idea, it's a philosophy, it's propaganda that was created to harm people, right? And not white supremacy thinking and ideology harms people of color, but you know what? It also harms white people. We are all harmed because of white supremacy. And so we have to all work together to dismantle the ideology of white supremacy that is baked into our practice, our laws. It doesn't serve any of us well. And so we have been very welcome because we are clearly saying all my relations, we are not here to blame, to attack. When we talk about whiteness, we're not talking about white people, our relatives, but we're talking about an ideology that is connected to colonization, before colonization, during colonization, and even now, that continues to cause inequalities. And so if we're not naming that ideology and that mindset, then we're not making any progress. So we have to make space to come together. We cannot be divided. And the common enemy is white supremacy ideology, not an attack on white people. So there's a difference. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente encerra essa primeira abertura com o Edgar. Agradeço muitíssimo. Essa última fala do Edgar também foi bastante importante, porque a questão da diversidade, da equidade racial não passa por criar oposições
né, entre brancos e não brancos, mas é uma questão de ideologia, de uma supremacia branca que realmente precisa ser questionada e não pode ser repetida mais. Agradeço muitíssimo. A fala do Edgar também traz um olhar para a gente de uma pessoa que é de descendência indígena, né? A gente não traria para abrir o Congresso do GIFE uma pessoa que não tivesse a ideia da diversidade, vivesse a diversidade como o Edgar viveu, então acho que ele está bastante aderente aos nossos desejos que a gente traz para a filantropia brasileira. Super obrigado, Edgar. Obrigada, só agradecer. Muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo aqui. Obrigado, Edgar.